A paz do Senhor, noiva do Cordeiro, que Deus abençoe cada um de vocês. Se você é noiva, você vai entender o que é que nós vamos trazer aqui. Aliás, o que nós viemos trazendo sempre nesse canal, que tem como intuito trazer a palavra do Senhor de forma aplicável, de forma praticável, como pílulas que a gente vai tomando uma por uma num tratamento e vai surtindo efeito à medida que vai sendo tratada. Este vídeo aqui é para apresentar um estudo, é uma série de estudo que nós começaremos agora sobre o livro de Apocalipse. Lembre-se, de uma forma simples, numa linguagem acessível, certo? Pela graça do Espírito Santo. Então, para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena, muito prazer. Nós estamos aqui no canal ISCR trazendo porções bíblicas para o nosso dia a dia e vamos alcançando mais gente para se alimentar desse banquete maravilhoso que é a palavra de Deus. Nesse vídeo nós estamos apenas apresentando a série que nós começaremos a partir de agora conversando sobre Apocalipse. Aproveite e já se inscreva no canal, coopera conosco, também faça parte desse grande projeto, essa grande missão de alcançar mais vidas, junto com todos os nossos irmãos que já estão trabalhando, empenhados nesse ministério de evangelizar, certo? Então é isso aí, seja mais um ISCR. O livro de Apocalipse, a maioria das pessoas tem muito medo do Apocalipse. Nossa, o Apocalipse é assustador, o Apocalipse é não sei de quê. Porque, irmão, o diabo ele não tem intenção que você entenda as coisas. Deixa eu dizer uma coisa. Apocalipse significa revelação. O que é revelação? É deixar as claras as coisas. É mostrar as coisas, deixar a porta aberta. Como o inimigo não quer que você entenda a palavra de Deus, então ele ou não quer que você leia de jeito nenhum, ou então ele bota você para ler logo Apocalipse. Então você aceitou Jesus ontem e aí já quer ler o Apocalipse e entender todo o Apocalipse, querido. Você tem que começar do começo, porque ninguém entende o final sem o começo. Como é que você vai entender o desfecho de uma história se você não sabe o começo daquela história? Entendeu? Apocalipse nada mais é do que revelação. Bem-vindo, vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Quando João recebeu essa revelação e escreveu o livro, ele estava na ilha de Patmos, era prisioneiro, não é? Perseguido por causa do evangelho, perseguido por causa da palavra do Senhor, não é? E ele estava preso naquela ilha, prisão. Quando ele teve a revelação, a presença do Senhor se fez, e outra coisa linda, ele reconheceu, ele disse, eu vi um como o filho do homem, né? Eu vi um com a semelhança do filho do homem, ele estava glorificado, você vai ver isso logo no comecinho do livro de Apocalipse, que você vai ler junto comigo, tá bem? Nós vamos ler juntos. Apenas vou dar uma visão assim panorâmica da estrutura do livro, mas você vai ler o livro e nós vamos interagir aqui nos comentários para a gente aprender mais, tá certo? Então, façam perguntas, porque se eu puder eu vou responder, se eu não puder vamos buscar a resposta juntos. Então, não fica somente naquilo amém, 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 não, tá bem? Vamos fazer pergunta, vamos interagir nas dúvidas e não fique acanhado de perguntar, não. Pergunte, certo? Vamos lá. O livro de Apocalipse, ele revela os dias futuros, que na verdade são os dias para nós atuais. Então, Apocalipse está mais aberto, mais revelado do que quando aconteceu lá na ilha de Patmos e João foi lá e escreveu, né, para a glória de Deus e para nosso benefício hoje. O livro de Apocalipse, ele é um manual dos dias atuais. Então, nós temos que estar atentos para todas as coisas que estão acontecendo. E se você conhece a Bíblia, um pouquinho que você conheça, você já vai associando uma coisa a outra e vai tendo paz, vai tendo sossego. Não vai viajando no escuro, que nem segue em tiroteio. Não vai. Por quê? Porque vai sendo revelado para você cada parte que você precisa entender, para você estar melhor, para você estar bem, porque o intuito da Bíblia é libertar e não aprisionar, e não oprimir, e não amedrontar. Pelo contrário.
Então, o livro de Apocalipse, nós dividimos aqui para ficar bem facilzinho, né? Ele está estruturado em 4 pilares, 4 assuntos, 4 colunas, 4 divisórias, para a gente entender bem melhor o livro de Apocalipse. Ah, deixa eu dizer logo uma coisa. O livro de Apocalipse é tão maravilhoso que ele é o único livro da Bíblia que ele já começa com uma promessa. Ele diz: bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem e guardam as palavras que estão neste livro. Leia, comecinho de Apocalipse sem medo, vamos devagarzinho, tá bem? Para começar, você começa logo o capítulo 1 e o 2, e aí a gente já começa conversando nos comentários sobre isso daí, tá bem? Capítulo 1 e 2. Se você está lendo a Bíblia todinha, continue, mas nesse estudo aqui você já deixa a parte, você já começa comigo estudando 1 e 2, mas não pare a leitura da Bíblia, viu? Nós temos a Secretaria de Leitores da Bíblia, você que está lá no grupo de leitores, não pare, continue. Mas você também é inteligente bastante para acompanhar aqui com a gente o estudo que nós vamos começar a partir de hoje. É uma série de vídeos falando sobre isso. 4 assuntos, o livro de Apocalipse foi separado em 4 assuntos. Primeiro assunto, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Segundo assunto, os 7 selos. O terceiro assunto, as 7 trombetas. O quarto assunto, as 7 taças. E nós vamos mastigar um por um desses itens, juntos, para a gente aprender. Se você não gosta da Bíblia, não gosta de conteúdo bíblico, eu respeito o seu posicionamento, amo a sua vida, então você faz o seguinte, você passa e vai assistir outra coisa que realmente você queira e tudo bem. Mas eu aconselho a ficar aqui para aprender um pouquinhozinho, porque a Bíblia ela tem a intenção de libertar, certo? Vamos lá. E por último, né, as 7 taças, ó, as 7 cartas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. As 7 cartas, as igrejas da Ásia, e que vai ser o nosso primeiro assunto, nós gravaremos pelo menos 7 vídeos sobre esse assunto, um para cada, né, para cada carta. O primeiro assunto, as 7 cartas, as igrejas da Ásia Menor. Elas fazem parte de uma visão das 4 grandes visões do Apocalipse. A primeira das 4 visões do Apocalipse. As 7 cartas, os 7 selos, as 7 taças e as 7 taças. Então, essa daqui vai ser a primeira, que é as 7 cartas das igrejas. Nós vamos trazer um assunto geral e depois nós vamos fazer uma por uma cada carta do Apocalipse, certo? Nesta série de vídeos aqui, nós estudaremos uma a uma, carta por carta, certo? Tá com paciência? Então vamos começar, né? Vamos trabalhar em nome de Jesus. Tentaremos então entender qual a mensagem que elas trazem para nós nos tempos atuais, nos dias de hoje. Então eu convoco você a estudar. Tudo isso com uma visão panorâmica da coisa, né? Para você entender. Eu estou explicando aqui e à medida que for decorrendo o tempo, você vai entendendo. Vamos ver também o que significa para a igreja atual, a mensagem das 7 cartas. A princípio, leia capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é isso daí que está incluso. No contexto geral, nós veremos. Eu gosto de dividir bem assim, porque fica parecendo com aula e fica melhor do seu cérebro organizar uma coisinha após a outra. No contexto que nós vamos aprender, na visão geral, nós veremos que as igrejas, as 7 igrejas, no contexto literal, no contexto histórico e no contexto moral, certo? Então tem muito trabalho pela frente, não tem? Oremos para que o Senhor abra-nos a porta da palavra. Oremos para que não haja impedimento em relação à palavra. Eu gravo esses vídeos aqui muito simples, mas é com muito, muito amor. Orando ao Senhor sempre para me dar direção, para que eu não fale nada de mim mesmo, mas que a palavra de Deus esteja no topo de tudo aquilo que eu falar aqui no canal, para a glória dele, porque ele e a palavra são um só. Depois, na sequência, nós veremos no Apocalipse capítulo 5 e o 6, os 7 selos e o que significa cada selo daquele.
O livro que foi aberto, os livros que foram abertos e o livro da vida. Então nós veremos tudo isso de uma forma assim fácil de compreender, numa linguagem que você consiga entender. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos complicar nada. Nós queremos que os irmãos ouçam, entendam, absorvam e pratiquem a palavra do Senhor. Mas depois, na sequência, nós veremos as 7 trombetas lá no Apocalipse 7. Nós veremos. E nós veremos também uma por uma das 7 trombetas. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui vai longe, esse estudo. Embarca comigo e não perde nenhum dos vídeos que nós vamos gravar, porque nós oramos ao Senhor, buscamos do Senhor entendimento para falar de uma forma que todos entendam, certo? E por fim, nós traremos também no Apocalipse 15 e 16 as 7 taças da ira de Deus, né? E o último dos últimos, nós falaremos sobre a grande tribulação. O que é, quando vai acontecer, como vai acontecer, como é que a igreja estará nesse período, o que a igreja deve esperar, como a igreja deve se comportar. Então, nós, ponto a ponto, em o nome de Jesus, nós vamos apresentar aos irmãos ISCR o ponto de vista bíblico do Apocalipse, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos oriente. De antemão, eu já quero dar um conselho para cada um dos meus irmãos. Fiquem atentos a tudo. Não pare de ler a Bíblia, não pare de ler a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia. As pessoas relaxam em relação à palavra de Deus. Irmãos, não brinque com a sua eternidade. Você pode conquistar muita coisa aqui, você pode trabalhar, você pode ganhar muito dinheiro, mas do que adianta você ganhar o mundo todo se você perder a sua alma? Então, em primeiro lugar, coloca Jesus em primeiro lugar, coloca a Bíblia em primeiro lugar, coloca o Senhor em primeiro lugar. Há um grande reino invisível que rege todas as coisas. Esteja no reino de Deus, esteja sob a proteção de Deus e não do inimigo. Busque a face do Senhor enquanto pode achar, porque as coisas daqui a gente conquista, mas as do céu, o Senhor Jesus conquistou, mas agora nós não temos que conquistar nada, nós temos que escolher. Então escolha estar no reino de Deus, debaixo da proteção de Deus, servindo ao Senhor com toda a integridade, com a tua inteligência, com a força que você tem. Honre ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda glória, de toda adoração. Esse é um conselho que eu lhe dou. Coloque a Bíblia em primeiro lugar. Coloque a sua fé em primeiro lugar. Coloque a tua fé em Jesus, para que você possa escapar no grande dia da ira que está por vir, certo? Então nós vamos começar um estudo bem simples, bem acessível do livro de Apocalipse, a partir de agora. A partir deste vídeo, o próximo nós já estaremos embarcando nessa aventura apocalíptica do bem. A paz do Senhor e até já, se Deus quiser, para a glória do nome do Senhor. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.